A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar hoje com o tema abrangência do domínio. A minha Bíblia está aqui aberta em Atos capítulo 13, a partir do versículo 6. E havendo atravessado a ilha Tepafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Meu Deus! Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, tendo sido enchido pelo Espírito Santo, olha só, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Oh, meus irmãos queridos, como é sério! Aquele que recebe a palavra de Deus fica iluminado. A luz penetra, entra, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei na sua porta, no seu coração. Apocalipse 3:20. Aqui, enquanto Paulo pregava o evangelho genuíno e Sérgio Paulo queria ouvir, havia uma oposição espiritual. O diabo levantou um falso profeta para contraditar, para tentar apartar da fé, tirar a fé, meus irmãos. Olha só, tirar a fé daquele que estava ouvindo. Então ele não recebia a palavra, estava ali tentando impedir Sérgio Paulo de receber a luz, a palavra, a vida eterna. E geralmente quem resiste à palavra de Deus, acaba ficando cego, irmãos, porque se a palavra de Deus é luz, quem rejeita ficará em trevas, Quem rejeita a palavra de Deus acaba rejeitando o próprio Deus, Jesus disse: aquele que rejeita quem eu envio, rejeita a mim, diz o Senhor. Então a palavra de Deus, ela bem recebida, ela penetra, ilumina, restaura, santifica. A espada do Espírito, diz Hebreus 4:12, quando ela penetra no homem, ela sara, Ela tira todo o lixo emocional, todo o trauma, todo o pecado. Então a palavra, quando ela penetra, ela sara. Mas quando a pessoa resiste à palavra de Deus, faz como Saul, se lança contra a espada. E veja que Sérgio Paulo aqui estava atento para receber a mensagem, mas havia uma oposição. Assim como houve quando Moisés foi falar, havia uma oposição dos magos tentando fazer igual, tentando fazer Faraó não acreditar em Moisés. Então sempre onde há o verdadeiro há o falso, aonde há o mover de Deus, o inimigo por inveja tenta colocar um mover paralelo, parecido, para enganar os incautos. A Bíblia diz em Mateus 24:24, cuidado que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. A palavra de Deus diz assim, que se possível enganaria até os próprios escolhidos. E aqui o que vemos foi um conflito espiritual. E a batalha é assim, amados. Olha só, a palavra de Deus mostra no Salmo 109, versículo 17 e 18. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Então o que vemos aqui, amados, que quando alguém rejeita a mensagem genuína, Jesus disse assim: ide pregai, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, porque desde a queda de Adão e Eva o homem está debaixo dos seus pecados, suas culpas. Somente em Cristo há perdão, reconciliação. Aí o Espírito entra na pessoa e começa a santificar essa pessoa, Então temos aí
com toda a segurança que receber a palavra é receber o próprio Senhor. Em João 1,12 diz assim, que aqueles que receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, antes de receber, a pessoa é criatura, mas quando ela recebe o Senhor Jesus Cristo no coração, né, reconhecendo os seus pecados e desejando agora renunciar à sua carne e seguir a Cristo, ela recebe o espírito da obediência. Olha só. O que vemos, meus amados, que quando um pregador ele rejeita a mensagem genuína, ele vai gerar segundo a sua espécie. É muito perigoso seguir um falso profeta, porque ele vai fazer com que as pessoas creiam, porque há um espírito errado neste profeta, entende? Paulo escrevendo para Timóteo diz assim, Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina, porque você tendo, né, uma vida debaixo do sangue de Jesus, cheia do azeite, né? Essa é a graça, todo o tempo seja um alvo às suas vestes pelo sangue de Jesus, aí o temor, humilde, né? E não falte o azeite na sua cabeça, isso é a consagração, está no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele diz, se você fizer isso, Timóteo, não só você será salvo, eu estou aqui movendo as páginas da minha Bíblia, tá? Não só você será salvo, Timóteo, mas aqueles que te ouvem também, né? Isto está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Então, quando uma pessoa ela está realmente não só pregando a palavra, mas procurando viver a palavra, está ali crendo, a palavra está penetrando e frutificando, aqueles que ouvem essa pessoa recebe esse mesmo espírito, porque a palavra de João 6,63 ela é espírito. Então é muito importante ter discernimento dos espíritos para que você discerna o espírito que está movendo o pregador, porque o diabo também fala a palavra, mas o espírito dele é para causar condenação, culpa, ou mundanismo, mornidão, destemor, né? Então o falso profeta sempre aparta a pessoa do evangelho genuíno e leva ela para o evangelho paralelo. E vemos então que a pessoa que está no espírito correto, ela vai liberar o Espírito Santo. Mas se a pessoa tiver com o espírito errado, ela vai rejeitar a mensagem, se colocar contra a mensagem e colocar os seus ouvintes, ou procurar levar os seus ouvintes também contra a mensagem, como estava fazendo Elimas aqui, né? O que vemos é que quando a pessoa ela prega contra a cura divina, todos os que ouvirem essa pessoa não receberão cura divina. Ele está pregando contra aí todo mundo que ora por enfermos. Ele não busca discernimento para saber que existe o falso e o verdadeiro. Claro que existem muitas curas compradas, falsas, comerciais, muitas curas que é hipnotismo, muitas curas que são do demônio, claro. Mas as verdadeiras também, meus irmãos. E aí o que nós vemos? O que vemos aí é que a pessoa que está indo contra a cura divina, pregando contra e dizendo que toda a cura divina é do demônio, que as curas já cessaram quando morreram os últimos apóstolos, que hoje Deus não quer curar, ou quer curar alguns, ou talvez ele dê a bênção da enfermidade para outros. Quando você ouve um falso profeta desse que sai do contra a cura divina, ele está afastando a cura divina, Jeová Rafá, da vida dele, e afastando também os seus ouvintes. Aonde ele pregar, aonde ele estiver, não haverá cura divina, porque ele está pregando contra Jeová Rafá. Vemos, amados, que quando aqueles homens pecaram, eram mordidos por serpente, por castigo, e olhavam para aquela haste que Moisés colocou, eles eram imediatamente curados. Imagine se o símbolo curava, imagine Cristo que morreu na cruz. Mas muitos dizem, não, Jesus na cruz não levou a enfermidade. E se levou, é só lá no céu que você vai experimentar isso. Não é aqui agora, aqui não tem esse negócio. Deus não quer curar enfermos, entende? Uma pessoa que prega assim, ela está sendo guiada por demônios, porque ela está pregando um outro Jesus, não está pregando Jeová Rafá, entende? Pessoas que pregam contra a prosperidade. Amados, veja os dois extremos. Há um extremo que é o evangelho comercial, que você dá dinheiro e tenta comprar a bênção e fica tentando merecer a bênção com dinheiro. Esse evangelho comercial, ele é errado, é o falso evangelho da prosperidade. E tem os outros extremos, né, que são contra a prosperidade, que diz que a prosperidade é coisa do capeta, que Deus quer ver você pobre, quebrado, que Deus não vai salvar os ricos, que a Bíblia diz que mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Aí continua a leitura, diz assim: assim falava Jesus daqueles que confiam nas suas riquezas.
Aí está a avareza, né? Não é o dinheiro. Ter dinheiro não é errado. O errado é quando o dinheiro tem você. O amor é o dinheiro, né? O dinheiro não é para entrar no teu coração. O teu coração não é para os ídolos. O teu coração é para o Senhor. Dinheiro é para você fazer boas obras. Aí a pessoa prega contra a prosperidade. Até o urticária, a palavra prosperidade para ela, falou em prosperidade, ela já regala o olho e diz, olha, falso profeta, falso profeta. Então ela é contra a prosperidade, ela é contra Jeová Jiré. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar endividada, quebrada, e todos os seus ouvintes também. Pessoas que pregam contra a prosperidade estão erradas. Pessoas que pregam a prosperidade de forma errada, né? Esse comércio da fé também está errado. Agora no meio tem a moderação. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus, né, nos dará em tudo, em todas as áreas. A graça supre todas as áreas, porque Jesus remiu todas as áreas. Sempre, em todo o tempo, né? De forma transbordante, para as boas obras. Aí o que nós estamos vendo é que a pessoa que começa a pregar contra a prosperidade, começa a pregar contra a cura divina, ela também vai gerar um povo doente e endividado. Vai gerar um povo que não vai usufruir. Então é muito perigoso, porque ela está se opondo ao sacrifício vicário de Cristo. Cristo redimiu a nossa alma do inferno, redimiu a nossa vida da carnalidade, né, dos vícios, para andarmos no Espírito, redimiu as nossas finanças das dívidas e miséria, né? 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos prósperos, mas não prósperos para a avareza, mas para a generosidade. E diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, não, só fomos sarados espiritualmente. Deus não cura, não prospera. Então quem prega isto é o Elimas ali, é o falso profeta, o Bar Jesus, né? Esse tipo de pessoa, Bar Jesus, quer dizer filho de Jesus, quer dizer, da linhagem de Jesus, alguém que se coloca como uma pessoa que vem da família de Jesus, uma pessoa que vem da linhagem de Jesus, mas é um falso profeta, não tem nada de Jesus. Jesus ali, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo estava em Paulo, não nesse Bar Jesus. E aí muitas pessoas, irmãos, acabam sendo enfeitiçadas, hipnotizadas pelo evangelho falso de Elimas e acabam perdendo a abrangência da graça. Eles ficam esperando uma salvação apenas lá no céu, não se enchem do Espírito Santo aqui, não creem nos dons, não creem na oração em línguas, pregam contra a oração em línguas e dons, pregam contra a cura divina, pregam contra a prosperidade, quer dizer, vão retirando a herança do camarada aqui na terra, aniquilando, né? É como aquele homem queria tirar a palavra de Paulo, ali queria tirar a oportunidade de Sérgio Paulo também se converter e receber o Senhor Jesus Cristo. Então sempre haverá, meus amados irmãos, sempre haverá falsos profetas. Aonde a palavra é pregada, onde houver um mover de Deus. Quantos moveres de Deus houve em séculos passados, em décadas passadas, e depois acabaram escândalo? Por quê? Porque o inimigo se infiltra e coloca excessos, coloca coisas ali, heresias, e tenta destruir. Aonde houver um mover de Deus, o diabo envia o seu joio. O diabo envia no meio daquele mover genuíno pessoas para causar escândalos e para fazer o contrário, para tentar desacreditar. Mas aquele que é de Deus escapa. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado quem damos o microfone, para quem nós damos oportunidade na igreja local, porque esse tipo de pessoa parecem cristãos, mas na verdade não estão arrependidos dos seus pecados, não tem temor. Destemor é muito sério. E vemos, meus amados e queridos irmãos, que a abrangência da graça, que cobre todas as áreas e que é realmente algo que a pessoa está buscando o reino de Deus, está ali santificando a sua vida, a fé é a certeza do que se espera. Aí acontece um ataque na saúde. Se ela tem uma fé esclarecida, ela vai passar pela enfermidade, mas ela vai ter, em todo o tempo que ela está enferma, a certeza, como diz Jeremias 29:11, que ela tem um final feliz. Como diz que o Senhor nos guiará em triunfo sempre, né? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então o Senhor nos guiando em triunfo, ou seja, você vai passar pelo deserto, mas vai entrar na terra prometida. Pode passar pela enfermidade? Pode, mas enquanto passa pela enfermidade, faz como Abraão, que não atentou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre estéril de sua esposa, mas dava glória a Deus e cria, e confessava que era pai de uma multidão. Então quer dizer, a linguagem da fé de Josué e Calebe, crendo e confessando a terra prometida no deserto. A linguagem de Abraão, crendo e confessando que era pai de uma multidão, mesmo durante anos que ele não tinha nenhum filho. Aqui está, a fé é crer no coração e dizer com a sua boca. Durante algum tempo você está semeando no Espírito, e se não desfalecer, diz Gálatas 6:9, será uma grande colheita. Aí, para esses, parece loucura, mantra, nova era, poder do pensamento positivo, crer na palavra,
assumir a palavra e confessar, semear no Espírito, como Ezequiel falou com o Vale dos Ossos Secos, né? Então, temos aqui a Bíblia de 2 Coríntios 4,13, esse mesmo Espírito de fé, por isso falamos, né? Nós vemos que Paulo sempre escreve nas suas cartas sobre que ele passou por batalhas financeiras, mas o Senhor o supriu, que os seus colegas de trabalho ficaram enfermos, mas ele escreveu isso, não escondeu, porque o cristão passa pela enfermidade, a tempestade vem na casa na rocha, vem na casa na areia. Dizer que o crente não passa por enfermidade, não passa por períodos de pão e água, pode passar sim, meus irmãos, mas enquanto ele está passando, o que é que ele crê? Como é que ele vai sair daquilo? Se ele disser, não, isso é a vontade de Deus, não, isso aqui é o que Deus tem para mim, ele nunca vai sair do deserto, entende? Aquele povo do deserto dizer, não, é isso que o Senhor tem para nós vamos morrer no deserto. É isso que o Senhor tem para nós, aqui ó, não tem água, nós vamos morrer. É isso que eles diziam. Mas Josué e Caleb diziam, não, o que Deus tem para nós é terra prometida. O que Deus tem para nós é promessa, veja. Então a pessoa está passando ali pela doença, crendo e confessando a cura divina. Né? Passando pela enfermidade, passando pela dificuldade financeira, desemprego, mas crendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então é muito importante a fé neste momento, porque sem a fé a pessoa não sai do deserto, como aquele povo não saiu do deserto. E aí se a pessoa se resigna e diz, não, a vontade de Deus para mim é essa enfermidade, acho que Ele não quer me curar. Mas a gente pode ter dúvida até que tem um versículo. Depois que tem um versículo, não podemos mais ter dúvida. E Marcos 1, 40, 41, chegou um leproso para Jesus e disse assim, olha, eu sei que o senhor pode, mas não sei se o senhor quer me curar? Jesus falou, eu quero. Você sabe que toda escritura, irmãos, ela não é de interpretação pessoal, não é apenas para uma pessoa, para todo aquele que crer. Todas as promessas que estão aqui é assim, amém. Então, tudo que Deus escreveu para uma pessoa, vale para todo o corpo de Cristo, certo, queridos? Se a pessoa crer, Jesus não diria para aquele homem, não faz acepção de pessoas, eu quero te curar, mas não quero curar outros. Aonde está na Bíblia e no Novo Testamento que Jesus não quer curar? Né? Ah, mas Paulo orou 3 vezes para espinho na carne. A palavra carne ali, sarx, é alma, não é corpo. E ele citando em 2 Coríntios 12, lá ele não cita enfermidade no corpo. Ele está citando ali o espinho na carne, que era a perseguição dos judeus, que eram as aflições que ele passava no ministério. Certo? Ele não estava falando de enfermidade física, não. Paulo nunca foi atacado com enfermidade física, porque como é que ele estaria atacado com enfermidade física? E diz lá que por poder de sinais e milagres, onde ele ia tinha milagres, pessoas sendo curadas para todo lado. Por quê? Né? Porque Deus quer curar os enfermos e Ele nos enviou a curar enfermos. Como é que Ele vai enviar pessoas a curar enfermo e você chega lá no enfermo e diz, não sei se Deus quer te curar, não sei se Deus quer te prosperar, e Jesus multiplicava os pães lá, eu não sei se Deus quer. Quer dizer, é o mensageiro cego, é o mensageiro Elimas, né? Ele não sabe e ainda quer tirar a fé de quem crê e combate quem crê. Se você crê, aí eles falam que você é a nova era, aí eles falam que você é anticristo, só que darão conta diante do Senhor. Porque além de eles estarem apartando-se da bênção, eles criticam aqueles que pregam a bênção de Deus. Eles estão sempre contraditando a verdade. É um espírito errado, mas não sabe, porque era soberba, mente carnal, inchada. Eles estão sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar, que combate a verdadeira palavra. E para eles tem asco, eles têm ira, antipatia pela palavra e não sabem. Só no dia lá do juízo que dirão, meu Deus estava perseguindo o corpo de Cristo, a mensagem genuína. Esperamos que se arrependam antes, né? Há muitos que não se arrependerão, irão assim até o fim, combatendo a palavra e se achando certos, e chamando de herege aqueles que estão na unção e direção do Espírito, né? Estão blasfemando o Espírito Santo. Porque perseguir um pastor, um pregador, não tem problema, né? Ah, ele errou o português, não tem problema. Ah, o penteado dele, a gravata dele, não tem problema nenhum, irmão. Agora, quando você vai contra a mensagem, fica cego, cada vez mais nas trevas. Cada vez mais vai rejeitando a luz, as trevas vão ganhando espaço. E esse tipo de pessoa, o pior é que não vai para o inferno sozinho. Eles querem tirar a fé também de quem crê. E tirar as pessoas que estão ouvindo uma palavra sadia e tentando colocar suspeitas no pregador. Irmão, quando alguém chegar para você na tua casa, Deus tem uma profecia, Deus tem uma profetada, Deus tem um revelamento, você fala assim, olha, eu tenho alguém que eu ouço as mensagens todo dia, eu quero que você me dê o teu telefone para mim, porque eu vou passar o que você está falando pro pastor que está me cuidando aí, né, que vai dar conta da minha alma, para que você, depois, ele vai falar com você, ele vai conversar com você. Aí esse profeta vai dizer, não, Deus está dizendo que Deus te abençoe. Esse tipo de pessoa incauto, eles atacam.
ficam entrando nas casas, dando profetada, um telefonema, enviando áudio. Eles ficam procurando derrubar a fé das pessoas, como fez Elimas aqui. Eles vão na casa das pessoas, eles enviam áudio, eles vão contra a liderança, né? Mas você fala, olha, eu tenho uma liderança aqui que foi colocada para me cuidar, para lavar os meus pés, então me dá o teu telefone aí, né? Que eu quero passar para o pastor que está cuidando da minha vida, para que ele venha depois falar com você e conversar com você, né? Porque o que você está dizendo aqui eu vou anotar tudo. Veja, se nós fizéssemos, mas houve todo tipo de profeta, houve todo tipo de imposição de mãos, houve todo tipo de mensagens e não filtra, aí acaba comendo comida estragada e acaba passando mal. Que Deus te abençoe, amados irmãos, nós continuamos esse estudo amanhã em nome de Jesus.